E é claro que é importante a necessidade de se orientar. Por quê? Olha, nesse caso, então, veja bem, existem inúmeras pessoas de um lado e um assunto enorme de outro. Temos que nos orientar ao longo do curso. Veja um esquema geral de como essas coisas deverão se interagir. No nosso curso de lógica, teremos esses 3 módulos: lógica matemática, argumentação lógica e lógica passo a passo. Como é que eles caminharão? O módulo lógica matemática, observe que não há reta, já está bem definido, é um livro-texto e aí a gente vai seguir esse livro-texto. O de argumentação lógica terá uma certa tangência com o módulo de lógica matemática, às vezes sim e às vezes não. E no final das contas, seguirá o seu curso próprio. O mesmo ocorrerá com o módulo lógica passo a passo. Haverá momentos de certa interface com os outros módulos, com o módulo lógica matemática, como também com o módulo de argumentação lógica. Mas também depois seguirá o seu curso próprio. Ou seja, é evidente que os módulos apresentarão interfaces, mas também apresentarão assuntos que são próprios de cada um. E além disso tudo, para contextualizar cada módulo, teremos os comentários. Os comentários que nos remetem os assuntos apresentados ao nosso dia a dia. Mas então, temos, de um lado, muito assunto, muitos temas, com muitos livros sendo utilizados. Do outro lado, muita gente, muitos interesses, muitas expectativas diferentes. Nesse contexto, temos que nos orientar. Preste atenção nas denominações das aulas. Considere, por exemplo, a aula cuja denominação é Lógica C3 P100. O que isso significa? Lógica, porque nesse caso esta aula tem como referência o livro Lógica para a Ciência da Computação. C3 P100, isso significa que o tema da aula se encontra no livro de Lógica para a Ciência da Computação, no capítulo 3, página 100. Se for um comentário sobre o tema dessa página, que está no capítulo 3 e o número é 100, então a denominação da aula é Lógica C3 P100 CM1. CM1 porque é o primeiro comentário. Se for o segundo comentário, o nome da aula, a denominação da aula será C3 P100 CM2. Se o tema da aula tem como referência um outro livro, por exemplo, o livro Pensamento Crítico, e se o tema da aula está, por exemplo, na página 13 do capítulo 2, então a denominação da aula será Pensamento Crítico C2 P13. Se a aula tem como referência o livro de lógica do Salmon, então poderemos ter uma aula com uma denominação, por exemplo, Lógica Salmon C1 de capítulo 1, página 3. Nesse caso, então, o tema da aula se encontra no livro de lógica do Salmon, na página
3. Poderemos usar outros livros no nosso curso. No caso, por exemplo, de usar o livro de Teoria da Computação, então teremos aulas denominadas como se segue: Teoria da Computação C6P239. Nesse caso, o tema da aula se encontra na página 239 do capítulo 6 do livro Teoria da Computação. Agora, para terminar, vamos falar mais um pouco sobre algumas razões para estudar lógica. Considere uma questão importante. Afinal, como devemos fazer para raciocinar bem? Essa é a pergunta cuja resposta vale $1 milhão. E é claro que não é fácil responder isso, mas temos algumas pistas. Uma resposta simples: entender como devemos raciocinar para raciocinar bem. Ou seja, o que devemos fazer para raciocinar bem? Entender como raciocinamos. Mas, então, para isso, devemos desenvolver a nossa capacidade de análise crítica dos argumentos. Devemos organizar melhor as ideias e os nossos processos mentais. Ou seja, para raciocinar bem, devemos tomar consciência dos elementos fundamentais à nossa capacidade de raciocinar, a nossa capacidade de argumentar, de expor ideias, por exemplo. Interessante isso, né? Devemos desenvolver uma coisa que a gente chama de metaconhecimento. O que é isso? Metaconhecimento é um conhecimento sobre conhecimento. Mas como assim? Olha, é o metaconhecimento que nos possibilita a consciência da natureza do nosso raciocínio. Ou seja, para raciocinar bem, temos que ter consciência de como é que nós raciocinamos. Isso nos possibilita, esse metaconhecimento, tomar consciência dos elementos fundamentais, digamos, à nossa capacidade de argumentar e expor ideias. Esse metaconhecimento é uma habilidade incrível. Por quê? Quando a gente obtém essa habilidade, podemos nos tornar mais, digamos, capazes na racionalização e organização das nossas ideias. Então é interessante isso, né? Para raciocinar bem, temos que desenvolver um certo metaconhecimento. E é isso que vamos tentar fazer no nosso curso de lógica. Uma observação final para terminar essa aula. Preste atenção. Na lógica, estudamos métodos de raciocínio, mas não estudamos como as pessoas efetivamente raciocinam. Diferencinha sutil, mas importante. Estudar como as pessoas efetivamente raciocinam, isso é um tema da psicologia. Na lógica, estudamos como as pessoas devem raciocinar. Se um indivíduo raciocina de um certo tipo, a análise, a psicanálise dele, digamos, isso não é tema da lógica. Na lógica, a gente transcende isso, estamos de fora, digamos. Estamos analisando como é que as pessoas devem raciocinar. Mais uma vez, seja bem-vindo ao curso de lógica. É desafiador, mas é também incrível. É inspirador.